Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre creatina. Provavelmente se tu clicou para assistir esse vídeo, ou você já toma creatina na sua rotina, ou você está pensando em começar a usar esse suplemento. E uma das primeiras perguntas que a gente faz quando pensa em tomar qualquer suplemento que seja, é quanto tempo ele demora para fazer efeito, né, para começar a dar resultado aí no desempenho do nosso treino. E o artigo que eu selecionei aqui para vocês hoje, que a gente vai discutir nesse vídeo, ele ajuda a responder essa pergunta. Então, antes de começar essa apresentação, eu vou pedir já para você curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino de notificações para que você fique por dentro de todas as atualizações, todos os vídeos novos e não perca nenhum conteúdo que a gente vai estar compartilhando aqui no canal. Então, bora lá para o nosso texto do dia. A gente vai discutir esse artigo que foi publicado esse ano na revista Nutrientes. É um artigo aqui que fala do efeito da suplementação de creatina após 20 minutos de recuperação em um protocolo de exercício de bench press, que é o supino, em homens moderadamente treinados. Ele foi feito por um grupo de pesquisa lá da Espanha, foi publicado esse ano, como eu tinha falado antes. Então, é importante a gente entender primeiro o que é a creatina, né? A creatina ela é um aminoácido. Para quem gosta de química, esse aqui é o nome técnico da creatina, ácido metilguanidinoacético, esse nome meio complicado de se falar, e está aqui a estrutura química da creatina. As maiores concentrações de creatina no corpo, elas estão aí basicamente no músculo. E lá no músculo a gente encontra a parte da creatina em creatina livre e creatina fosfato. Ambas contribuem aí no metabolismo energético, principalmente, né, ela vai ser mais relevante naquelas atividades de alta intensidade e curta duração. A gente pode ter como exemplo a própria série de um exercício de musculação e outro exemplo aí bem fácil de entender, que é uma atividade de alta intensidade e curta duração, é, por exemplo, um pique, um sprint, uma corrida de 100 metros. Coisas que têm um alto nível de gasto energético, porém que duram tempos reduzidos. E a creatina, né, além, é claro, da suplementação, a gente consegue obter através da alimentação, principalmente em carne vermelha, peixes e crustáceos. Geralmente a gente tem aí um estoque de creatina de cerca de 1 a 3 gramas já no corpo. Então a gente produz a creatina no corpo também, né, principalmente lá nos rins e no fígado, a partir de outros 3 aminoácidos, que são arginina, glicina e metionina. Então, tanto a partir da alimentação convencional, como na nossa própria produção endógena, que a gente diz quando o próprio corpo produz, a gente já consegue suprir essa demanda de 1 a 3 gramas de creatina que o corpo precisa para manter as atividades normais. Porém, a gente pode se beneficiar de um suplemento a mais do que o nosso corpo produz ou a mais do que o que a gente consegue obter de forma viável a partir da alimentação. É para isso que se existe o suplemento de creatina. Então, as principais utilizações da creatina, pensando aí no treinamento, é aumentar a força muscular e o desempenho em atividades de curta duração e alta intensidade. Como eu falei, ela está envolvida mais nesse metabolismo de força, de potência. Então, ela pode beneficiar em atividades de corrida, de alta velocidade e curta duração, musculação, luta, enfim, em diversos esportes a creatina ela pode ser utilizada, né, visando aí melhorar desempenho. Outra coisa que interessa muito, principalmente para a gente que treina musculação, é que a creatina ela também ajuda um pouco na hipertrofia, no crescimento da massa muscular. Tanto de forma direta, ou seja, quando a gente traz mais creatina para dentro do músculo, a própria molécula de creatina em si, ela já ajuda a ocupar mais espaço dentro da fibra muscular, que ajuda no aumento do seu tamanho.
E ela também, quando você agrega mais creatina para dentro do músculo, você está trazendo água junto com essa molécula de creatina. Então essa água também ocupa espaço e ajuda a aumentar o tamanho da fibra. Esse é o efeito direto da creatina. Um outro efeito indireto que ela pode ter para a gente ganhar mais massa muscular é esse efeito no desempenho do treino. Então, se ela pode contribuir no desempenho de força, você pode treinar melhor, ter mais desempenho no seu treino e com esse desempenho você pode vir a ter um melhor crescimento da massa muscular também. Então, efeito direto, agregação de molécula de creatina e água, efeito indireto, melhora no desempenho do treino. Então, geralmente os protocolos de creatina a gente vê a galera suplementando, né, de 3 a 5 gramas, né, diariamente, né, continuamente, sem pausa, né? Essa é a principal forma de suplementar a creatina. Tem um protocolo também individualizado, que é o que a gente vai ver nesse estudo, e também tem aqueles protocolos de sobrecarga, onde você usa aí geralmente até 20 gramas de creatina ali nos primeiros dias, e depois você volta para essa utilização normal de 3 a 5 gramas, ou protocolo individualizado. Então aqui nessa imagem, a gente vê como é que foi a organização desse estudo. Primeiro aqui vamos ver quem foram os participantes. É muito importante a gente ver isso para ver a que público se aplica os resultados que a gente vai estar falando aqui hoje. Então aqui, ó, eles recrutaram homens saudáveis, eles eram estudantes aqui, ó, de ciências do esporte, que a gente pode aí falar que é equivalente à nossa educação física. Eram homens jovens, de 18 a 30 anos. Eles tinham pelo menos 1 ano de experiência com treino, então eles já tinham ali um certo nível de treinamento, eles não eram iniciantes, não estavam começando do zero, e eles não usavam, né, pelo menos não reportaram nenhum uso de substâncias narcóticas, drogas, estimulantes, anabolizantes, ou seja, era o clássico natural, né, a pessoa comum. Então como é que eles fizeram? Primeiro eles recrutaram lá a galera, informaram de tudo que ia acontecer no estudo e tal e tudo, eles conseguiram 56 participantes. Esses 56 eles foram divididos em 2 grupos. Então a gente teve um grupo que utilizou a creatina e um outro grupo que utilizou uma substância placebo, né, para estar fazendo uma comparação. Qual foi essa substância placebo? Foi outro suplemento que não tem aí uma atividade direta em ganho de força, que é a maltodextrina, a famosa malto, né, que a gente usa aí, uma fonte de carboidrato, basicamente, muito comum também. Então, metade dos 56 foram para o grupo creatina, a outra metade foi para o grupo de maltodextrina, grupo placebo, e é importante dizer que eles não sabiam se estavam tomando creatina ou se estavam tomando malto. Então, era um estudo cego, até para eles não estar sendo enviesado por saber que está tomando ou não a creatina. E aí, como é que foi essa divisão? Eles fizeram uma familiarização com a execução do supino, né, do supino no Smith, supino reto na Smith Machine. Eles já eram treinados, mas fizeram esse protocolo de familiarização. E eles também fizeram no início do estudo um teste de carga máxima, famoso teste de 1RM para descobrir qual era o peso máximo que eles levantavam no supino. A partir desse peso máximo, eles calcularam 70% da carga que eles fizeram aí 3 séries de 70% do RM, 3 séries aqui até a falha. Depois da familiarização e dos testes, foram divididos lá os grupos, e aí teve uma semana aqui pré-suplementação. Então, antes de fazer a suplementação com creatina ou com placebo, eles fizeram aqui, ó, 3 séries até a falha com 70% da carga máxima. Nessas 3 séries, a galera mediu quantas repetições eles fizeram. Beleza, esse foi aqui o primeiro dia, né? E aí, aqui nessa imagem a gente até consegue ver melhor que após 1 semana desse primeiro teste, eles fizeram um segundo dia de teste. Só que nessa 1 semana eles fizeram a suplementação. O grupo com creatina, eles fizeram um protocolo de suplementação individualizado. Então eles calcularam 0,3 gramas de creatina multiplicado pelo peso de cada um dos participantes. Então, cada um tomou uma quantidade individualizada de creatina, que é um outro protocolo diferente dos 3 a 5 gramas. É um protocolo que vários órgãos aí de nutrição pelo mundo, vários órgãos científicos, recomendam
para ser uma forma mais individualizada, principalmente para você considerar uma pessoa que tem mais peso, mais massa muscular, está tomando mais creatina do que uma pessoa mais leve. Então, eles fizeram lá uma semana de suplementação da creatina ou do placebo, na mesma quantidade, e voltaram para repetir o mesmo protocolo. Então, foram 3 séries de supino, 70% da carga, séries até a falha. Entre cada série, teve um descanso de 2 minutos. E aí, eles fizeram, né, um aquecimento antes de estar entrando nas séries. Quando eles terminaram as 3 séries, eles fizeram aqui, ó, imediatamente após, e de 5 em 5 minutos até 20 minutos, uma outra série aqui que eles calcularam mais ou menos de 45% a 50% da carga máxima, que já foi medida. Eles fizeram outro teste para chegar nesse peso, para fazer um teste de fadiga mecânica, medindo a velocidade do movimento. Então aqui, ó, eles têm a velocidade, né, que eles colocaram essa carga, que no repouso eles atingiram uma velocidade de pelo menos 1 metro por segundo na fase concêntrica, ou seja, na empurrada da barra. Essa é uma velocidade considerada rápida. E para ver se eles eram capazes de manter essa performance, eles fizeram mais 3 repetições com essa carga reduzida, tentando a maior velocidade possível, ou seja, tentando atingir de novo essa velocidade. E essas medidas de 5 em 5 minutos era para ver se nessas 3 repetições com essa carga menor, eles conseguiam manter esse desempenho da velocidade e ver se a creatina fazia efeito tanto no número de repetições, com a carga mais alta até a falha, e também se ela fazia efeito na manutenção dessas repetições mais rápidas, né? Então, esse foi o protocolo do estudo, e eles também mediram o lactato, que é um marcador de esforço metabólico. Como ele é um subproduto, um metabólito desse processo, né, de energético a partir da glicose, que é muito utilizado aí quando a gente está fazendo musculação. Então, quanto maior a concentração de lactato, que é um marcador que a gente mede no sangue, é um dos indicadores de que o esforço metabólico foi alto. Vamos ver aí os resultados desse estudo. Essa tabela ela é importante, que ela mostra as características dos voluntários. Então, tanto os participantes do grupo creatina, como os participantes do grupo placebo. Aqui a gente consegue ver a idade média, a galera tinha na casa de 22 anos, o peso deles ali na casa de 76, 74 quilos, a altura, índice de massa corporal, e aqui a gente consegue ver o nível de condicionamento deles. Essa linha aqui do RSR é a força relativa, ou seja, o quanto eles levantaram de peso no supino proporcional ao peso corporal deles. Aqui a gente vê que essa galera levantou na casa de 1 vez o peso do corpo para uma repetição máxima no supino. Esse é um índice de força que para a saúde ele é considerado bom, mas quando a gente vê aí para pessoas que já treinam há muito tempo na musculação, ele não é nenhum índice extraordinário, né? Ele é um índice bom, ok, né? E isso indica que esses homens eram moderadamente treinados. E aqui, quando a gente olha os dados, os grupos não diferem entre si. Isso é importante porque eles precisam comparar grupos equivalentes para testar se a diferença mesmo foi por conta da suplementação ou se foi por conta, né, da diferença de condicionamento entre os grupos. Então eles conseguiram aqui 2 grupos bem equilibrados, o que reforça o resultado que a gente vai ver a seguir. Esses gráficos aqui, eles mostram o número de repetições feitas série a série com a carga de 70% do máximo, né? Isso comparando pré e pós-suplementação, os 2 grupos. Então, o gráfico branquinho é o grupo placebo, o gráfico preto é o grupo creatina, esse é o momento pré e esse é o momento pós-suplementação. Série 1, série 2, série 3. Aqui a gente consegue ver que eles fizeram sempre mais repetições na 1, na 2 e na 3, ou seja, uma primeira série mais repetição, na segunda caiu, na terceira caiu. Esse comportamento para os 2 grupos, e é totalmente esperado. São séries até a falha, por mais que tenha ali os 2 minutos de descanso, a tendência é a performance ir caindo. Mas aqui a gente vê um dado interessante, que ele é apontado por essa, vamos voltar lá? Por esses indicadores. Então aqui, ó,
Esses indicadores, eles demonstram diferença significativa. Quando a gente vê aqui, ó, a cruzinha, ela demonstra diferença significativa entre os períodos pré e pós-suplementação, e o asterisco, eles demonstram uma diferença significativa comparando os grupos. Então, aqui a gente consegue ver que nas séries 1 e 2, o grupo creatina fez um número de repetições maior, significativamente foi essa diferença, em relação ao grupo placebo. Então, isso quer dizer que, pelo menos nas séries 1 e 2, o grupo creatina ele teve uma melhora de performance no supino. Essa melhora ela foi de quase 10% na primeira série e de quase 20% na segunda série. Então, esse é o primeiro resultado interessante que a gente vê aí, que a creatina, em uma semana de suplementação com esse protocolo individualizado, ela já foi capaz de gerar. Outros resultados também que a gente consegue ver nesse estudo, comparando o grupo creatina contra o grupo placebo. Então, no grupo creatina, nas medidas de velocidade da repetição, na fase concêntrica, na empurrada, pós-exercício, o grupo creatina ele apresentou uma velocidade menor. Ou seja, como eles tiveram um nível de esforço maior, eles conseguiram fazer mais repetições nas séries de 70% até a falha, isso provavelmente, né, essa fadiga maior, gerou uma queda de desempenho maior na comparação dos dois grupos nas avaliações pós-teste. O que indica que, pelo menos nesse período de 7 dias, né, de uma semana, a suplementação de creatina ela não foi capaz de afetar essa questão da recuperação, né, pelo menos positivamente. E essa perda de velocidade ela foi percentualmente significante ali em 20 minutos. Né? Então, será que essa diferença é maior conforme o tempo de suplementação vai passando? Ou será que mais tempo de suplementação ajuda também na melhora desse desempenho no pós-treino, nessa recuperação? A gente não sabe, então teria que ser feito um estudo mais longo para a gente ver isso. Outra coisa que a gente consegue ver também é que no grupo creatina a concentração de lactato pós-exercício ela foi maior na maioria das medidas. Então isso indica que esse aumento de repetições que o grupo creatina fez no supino, depois do período de suplementação, gerou também um maior esforço metabólico, né? O que pode indicar, não foi medido, mas pode indicar que se for feito isso a longo prazo, esse esforço metabólico, essas repetições extras, elas podem ajudar no ganho de massa muscular. Lembrando que eu uso a palavra podem, porque isso é hipotético, não foi medido, mas esses marcadores aí podem gerar esse resultado futuro, o que é muito interessante para a gente que treina, né? A gente quer tanto melhorar a força como ganhar massa muscular. Então, basicamente a gente viu aí nesse estudo, né? Respondendo a nossa pergunta lá da thumb, do início do vídeo. Quanto tempo demora para fazer resultado a creatina? Então, pelo menos nesse estudo a gente já viu que em uma semana, com esse tipo de protocolo de suplementação de creatina, já foi o suficiente para estar aumentando a força, pelo menos no exercício supino. Aí também a gente viu que esse aumento de força ele aumentou também o esforço metabólico aí no grupo creatina. Então, o pessoal fez mais esforço, também teve uma demanda metabólica maior, gastou mais energia e também teve aí esse tipo de resultado no pós-treino. E, consequentemente, essa maior performance provavelmente afetou os resultados ali de recuperação na produção de força. Então ele também cobrou um preço, mais esforço, acabou piorando um pouco a performance, lembrando que a gente não sabe se isso continua em casos de tempo de suplementação maior, pensando que a creatina é para você tomar continuamente, né, e não apenas por 7 dias. Então, a gente viu que em 7 dias, em uma semana, a creatina ela já é capaz de impactar positivamente no seu treino, pelo menos no desempenho de força. E aí, você já sabia desse tipo de resultado? Você já sabia que a creatina podia fazer efeito em tão pouco tempo? Comenta aí se você já sabia, comenta aí embaixo nos comentários como é o seu protocolo de suplementação, se ele é parecido com esse, quanto tempo você usa a creatina, se você percebeu resultados. Deixa aí nos comentários e vamos discutir um pouquinho sobre esse importantíssimo suplemento com potencial bem interessante para dar resultado para a gente a partir do treino de musculação. E, antes de fechar esse vídeo, fica aí
o convite para quem quiser treinar comigo, quem quiser fazer o meu acompanhamento de treino online, que é a consultoria Projeto 12. A gente está aí com vagas abertas. Se você quer ter mais resultados com seu treino, ou se você quer tirar o seu projeto fitness do papel, quer começar a treinar, seja na academia, seja treinando em casa, você pode ter o meu acompanhamento. Eu organizo a sua rotina de treino, te acompanho aí, tiro suas dúvidas no dia a dia e também forneço todos os detalhes para que você consiga executar os seus exercícios com segurança, seja para emagrecer, ganhar força, ganhar massa muscular, ou até mesmo tratar ou prevenir lesões. Então você pode tanto já participar do projeto. No link da descrição você também pode mandar um e-mail que está aí na tela ou está na descrição. Então, tem o plano de 12 semanas, né? Lembrando que a gente precisa trabalhar por um período, né? Se você quer resultados imediatos, não compre o projeto 12. Agora, se você quer ter uma rotina bem feita para você ter resultados a longo prazo, mas já ver isso mudando no dia a dia de uma forma direcionada, aí o projeto 12 é para você. Você pode fazer 12 semanas ou a gente tem uma condição especial: se você fechar 12 meses, você paga 10. Ou seja, fechou um ano, paga 10 meses. Entre em contato comigo e bora treinar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!